Vamos lá, pessoal. Senhor Jesus abençoe você que está vendo o vídeo. Muito obrigado. Os olhos jamais viram, os ouvidos jamais ouviram, os corações jamais sentiram o que eu preparei para você. Coríntios, né? Adaptado. 2, né? Vamos lá. Turma, canal Professor Miguel Química, dá uma força aí para o canal crescer, né? Para a gente ajudar aí as pessoas aí, ok? Chama o povo aí, o papai, mamãe, tio, os amigos, tudo para inscrever, por favor. E vamos aqui falar de estrutura atômica, conceitos fundamentais, tá? Então, nono 1 e nono 2, FUNVIC 2025, tá, pessoal? Então vamos lá, é o capítulo 8 nosso, tá bom? Deixa eu ver se eu acho aqui o mouse, né? Só um minutinho, apontador, laser, tá aqui. Então, nós estamos aqui no capítulo 8, estrutura atômica, tá? Então, não deixe de ler e grifar, como você já sabe, né, pessoal, que é muito importante isso aí para o cérebro fazer link, né? Quando você precisar de alguma situação ou problema, né? Resolver alguma situação ou problema. Então, está aí, pessoal, estrutura atômica, né? Páginas 46 e 56, leia e grifa. O que que nós vamos fazer nesse capítulo? O que nós temos que dominar aqui? Pessoal, muita atenção, que aqui vai entrar conceitos fundamentais, tá? Então, vai lá, determinar número de massa, número atômico, nêutrons, né? Diferenciar isótopo, isóbaro de isótono, tá? Isso quer dizer igual mesmo, viu? Isonomia salarial, igualdade salarial, né? Entender formação de íons, tá? Porque número atômico é o número de prótons igual ao número de elétrons do átomo, é neutro. Pessoal, então vamos lá. Por que isso, né, tirou o sono de Rutherford, né? Dá uma olhada aqui. Temos o núcleo, né? Então a massa do átomo está praticamente toda concentrada nesse núcleo, que é muito pequenininho, tá? Vamos falar já já dele para você, tá? Então esse núcleo aqui contém próton, tá certo? Prótons e nêutrons, né? Então, pessoal, o que que deixou o Rutherford intrigado, né? Que um elétron girando em volta desse núcleo positivo, elétron sendo negativo, né? Ele deveria acontecer o quê? Olha lá, trash, né? Ó, lixo. Vamos lá, ó. Então aqui você tem o núcleo do átomo, certo? E aqui é como se fosse o átomo inteiro, né? Então, olha lá, o núcleo é positivo, então, será que podia ter só próton nesse núcleo, né? Olha lá, o elétron é negativo, girando em volta dessa carga positiva, a física clássica dizia o seguinte, que esse elétron deveria perder energia, perdendo energia no seu movimento, e se chocar com o núcleo, explodir, tá certo? Mas isso, né, pessoal, isso não acontecia, tá? Então, isso não acontecia. O elétron ficava em movimento em torno desse núcleo, né? O núcleo está aqui, prótons e nêutrons, tá? O elétron ficava em movimento em torno desse núcleo, tá certo? E não se aproximava nem afastava, tá bom? Então, pessoal, só para enfatizar um pouco mais aqui, esse núcleo pequenininho que você está vendo aqui, onde tem prótons e nêutrons, ele é de 10.000 a 100.000 vezes menor que o átomo. Tá? Só para você ter uma ideia, eu gostei desse exemplo da apostila nossa aqui do SAS. Ó. Se o núcleo fosse o tamanho de uma ervilha, esse núcleozinho do átomo, ó, o núcleo do átomo inteiro, o núcleo do átomo, se fosse o tamanhozinho de uma ervilhazinha, ele pesaria 250 milhões de toneladas. Né? E a eletrosfera, o que que é a eletrosfera? Isso aqui é o núcleo, então em volta desse núcleo aqui, ó, a eletrosfera, tá certo? Em volta desse núcleo aqui, tudo em volta aqui já é a eletrosfera. Tipo, a gente vai ver que tem os níveis K, L, M, N, O, P e Q, tá bom? Então teria 1 quilômetro. Então, a partir desse núcleo aqui, você teria 1 quilômetro de eletrosfera, isto é, onde os elétrons, né, se movimentam, né? Tá certo? Se o núcleo fosse do tamanhozinho de uma ervilha, tá? Pesaria 250 milhões de toneladas e a eletrosfera em volta dele teria 1 quilômetro de distância, é muita diâmetro, né? 1 quilômetro de diâmetro, tá certo? Seria o diâmetro, né? Seria daqui até aqui, por exemplo, né? Atravessando, né? Diâmetro. Mas tá bom. Então, pessoal, né? Os átomos contêm no núcleo prótons e nêutrons, e girando em volta na eletrosfera os elétrons, tá? E a massa de um próton ou um nêutron, pessoal, é 1.840 vezes maior que a massa de um elétron. Então, você vê que o elétron é quase 2.000 vezes mais leve que o próton e um nêutron, tá certo? Por isso que a massa do átomo se concentra praticamente toda no seu núcleo, beleza? Então vamos, né, seguindo nossos conceitos fundamentais. O que que são átomos? Igual uma casa, né, pessoal? São os tijolos que você põe para fazer uma casa, né? Seriam, né, os tijolos aí construtores da matéria, né? Então, continuando aqui. Então, além de partículas subatômicas ainda menores, viu, pessoal? Que o átomo tem um núcleo prótons e nêutrons, elétron na eletrosfera, como a gente falou, né? E tem partículas menores ainda. Então, o átomo é muito divisível. A gente vai ver, vai falar mais dele aqui, tá bom? Então, só, pessoal, então lembrando que o elétron tem carga o quê?
Negativa, certo? O próton é positivo e o nêutron sem carga, carga zero, beleza? Tá? Então, muito importante os conceitos fundamentais, gente, tá? Presta atenção aqui, tá bom? Então, número atômico, ó, é o número de prótons do núcleo do átomo, tá? Coisa que a gente canta, né? Número atômico é o número de prótons igual ao número de elétrons do átomo, é neutro. Vamos dar um exemplo? Por exemplo, aqui, ó, pega o sódio para o Na, que é natrium em latim, né? Então, sódio, por isso que é Na. Então, o sódio tem o número atômico 11, número atômico é o número de prótons, vai ter 11, número de elétrons 11. Então, todo átomo tem, né, número atômico, que é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons, tá bom? Tranquilo? Então, tá aí. Tá? Neutro por quê, pessoal? Aí 11 cargas positivas e 11 negativos, mais 11 com menos 11, zero, né? Então, neutro, beleza? Zero. Turma, continuando agora, vai lá. Então, Mosley, né? O Mosley, em 1914, né, pessoal? Tá? Ele coloca aí o conceito, né, que os elementos estão dispostos em ordem crescente de número atômico, viu, pessoal? De número de prótons na tabela periódica, né? Então, o que que é um elemento químico? O elemento químico, ele representa um conjunto de átomos iguais. Mas o que que é um conjunto de átomos iguais? O conjunto de átomos que tem o mesmo número atômico. Por exemplo, ó, se nós pegarmos aqui os isótopos do hidrogênio, isótopos, ó, iso igual prótons, tá? Então, é que vai ser colocado nessa posição aqui, ó. Um e um. Então temos três tipos de hidrogênio. A gente fala três isótopos, porque ele tem número atômico um e um, todos três, beleza? O que que eles diferem? Vão diferir na massa e no número de nêutrons, né? Por exemplo, ó, esse hidrogênio não tem nenhum nêutron. Esse aqui tem um nêutron e esse tem dois nêutrons. Então, um mais zero, um. Então, esse vai ter número de massa um. Um mais zero nêutron, número de massa um, né? Olha lá, um próton mais um nêutron, número de massa 2. Um próton mais dois nêutrons, número de massa 3. Então, o que que são isóbaros, isótonos? Então, isóbaros têm o mesmo número de massa, A é massa. Isótonos têm o mesmo número de nêutrons, N é nêutrons. Então, aqui, isobaros, isóbaros, mesmo número de massa. Então, não tem nenhum aqui isóbaros, porque as massas são diferentes. Isótonos, mesmo número de N, de nêutrons. Também não tem nenhum, que o número de nêutrons são diferentes. E eles são isótopos, porque tem o mesmo número de prótons. Iso igual P prótons. Um e um, beleza? E os nomes deles são prótons, né? Hidrogênio normal, né, pessoal? Ele, na natureza, ele é o mais estável, que existe mais, né? 99,98% é desse, constituído só desse, tá bom? Por isso que ele representa o elemento químico, na verdade, né? Porque é o que existe mais, na verdade, tá bom? Mas o elemento químico seria uma massa ponderada, né? A massa que está na tabela periódica é a massa média ponderada dos isótopos, tá bom? Aí o deutério, que é que tem o hidrogênio de massa 2, né? Usado em reator nuclear, né? E o tritério, o trítio, né? Que é o hidrogênio de massa 3, tá certo? Que é o mais pesado dos três aí, tá bom? Bom, turma, então eu vou fazer um exercício. Atenção na legenda, então você que tá meio em dúvida aí, né? Então é sempre assim, um átomo X, né, pessoal? Você vai ter lá em cima, então, olha lá. Você vai ter lá em cima, à esquerda, o A, que é a massa, né? Isóbaro, número de massa, tá? Aqui embaixo você vai ter Z igual a P, número atômico, que é o número de prótons, igual ao número de elétrons do átomo é neutro. Então, o número atômico é igual ao número de prótons. O número atômico representado por Z, que é igual ao número de prótons, aqui embaixo, nessa posição. E aqui do lado direito, no meio, número de nêutrons, beleza? Isótono, se tiver mais aqui. Vamos fazer o exercício para dar uma aquecida aqui, pessoal? Então, falou, cada átomo apresenta alguma característica que identifica o número atômico, que corresponde ao número de prótons existentes no núcleo do átomo. É importante porque determina qual elemento químico, visto que cada elemento tem o mesmo número de prótons sempre. Sobre três átomos ABC, tá aí, então, deu algumas características dele, né? Que o B é isóbaro de C e isótono de A. Então você coloca aqui, quando acontecer isso, pessoal, você já monta um esquema. Se é ABC, monta um esqueminha e vai escrevendo o que que eles são. Olha lá, ó, B isóbaro de C, isótono de A. Então é melhor você escrever isso já. Olha lá. Então B, olha lá, B é isóbaro de C. Então B e C são isóbaros, ó. B isóbaro de C, isótono de A, certo? Então B, beleza? Então escrevi aqui, ó. B é isóbaro de C, e B é isótono de A. Beleza? Escrevi. É melhor se você se atrapalha tudo, tá? Seguindo, C, né? Olha lá. A apresenta 70 prótons e número de massa 160, tá? Então vamos lá. Tá aqui. Então, prótons é aqui embaixo, já falei aqui, ó.
Número de prótons, número atômico, número de prótons. Número atômico é o número de prótons, tá bom? Então 70 aqui embaixo e a massa aqui em cima, 160, tá? Beleza? C é isótopo de A e possui 94 nêutrons. Então vamos lá. Olha lá. C é isótopo de A, possui 94 nêutrons. Tu coloca nêutrons aqui no meio, ó. Nêutrons, tá? E por que 70 aqui? Porque C é isótopo de A. Se A tem número atômico próton 70, o C também é 70, isótopo. Beleza? Ótimo, vamos seguir. E agora? Agora vamos desenvolver isso aqui, né, pessoal? Quer saber qual que é o número de elétrons de B, né? Tá? Então, ó, número atômico é o número de prótons, igual ao número de elétrons, todo átomo é neutro. Se a gente descobrir o número atômico aqui, vamos descobrir o número de elétrons, tá? Bom, vamos lá então. O que que eu posso partir? Posso partir aqui, né, pessoal? Ó, vamos lá. 70 mais 94, ó, número atômico é o número de prótons, mais nêutrons dá a massa aqui, beleza? Olha lá. 70 mais 94, 164. Se B e C são isóbaros, então B vai ter também massa 164, ó, são isóbaros, mesma massa, belezinha? Vamos continuar? Aqui dá para você achar os nêutrons, ó para você ver aqui, ó. Você tem número atômico e você tem o número de massa. Então 70 mais 70 prótons, mais quantos nêutrons aqui vai dar 160? 70 mais 90, né? 70 mais 90 160. Eu faço assim, gente, porque no núcleo você tem prótons e nêutrons. Então eu somo, ó, prótons mais nêutrons dá a massa, beleza? Mas você pode fazer a diferença se quiser, não tem problema não, tá bom? Então 70 mais 90, 160, tá? Agora, olha aqui, ó. A, A e B são isótonos. Você escreveu, nêutrons. Isso aqui tem 90 nêutrons, aqui 90 também. Beleza? Então vamos lá. Quantos prótons aqui mais 90 vai dar 164? Ou você faz a diferença. 74 mais 90, 164. Então, número atômico é o número de prótons, igual ao número de elétrons, todo átomo é neutro. Então, 74 número atômico, 74 prótons, 74 elétrons, é a resposta aí, belezinha? Tranquilo? Vamos lá? Aí, agora exercício da apostila nossa. Vai lá, vai. Aí, pessoal, falou aqui para você considerar o átomo, o primeiro tem um próton em seu núcleo, mas nenhum nêutron. Então, eu peguei aqui como se fosse o hidrogênio. Você pode pôr X ou Y, tanto faz. Então, eu peguei um próton, né? E seu núcleo, nenhum nêutron. Então, um próton, nenhum nêutron. Então, 1 mais 0, 1, que é a massa. O segundo tem um próton e um nêutron. Ó, um próton e um nêutron. 1 mais 1, massa 2. O terceiro tem um próton e dois nêutrons. Ó, um próton e dois nêutrons, massa 3. Um próton e dois nêutrons, massa 3. Beleza? O que, que ele quer aqui mesmo? Vamos lá. Porque é possível afirmar que esses átomos pertencem ao mesmo elemento químico, porque eles são isótopos, ó, tem o mesmo número atômico, ó. Olha lá, tá certo? Eles são isótopos, ó, tem o mesmo número de prótons, ó. Tá vendo? Número atômico é o número de prótons, igual ao número de elétrons do átomo é neutro. Então, porque ele tem o mesmo número atômico, isto é, mesmo número de prótons, são isótopos, beleza? Tranquilo? Vamos seguir? Vamos lá, mais um, né, pessoal? Então, para você determinar o número atômico, o número de massa dos átomos a seguir. Bom, então vamos lá, né? Número atômico é o número de prótons, né, gente? Se deu os prótons aqui, já tem o número atômico, né? Então, você tem um átomo aí com 3 elétrons, 3 prótons e 2 nêutrons. Então, monta o esqueminha, vamos. Eu peguei aqui como se fosse o lítio, mas você pode pôr um X aqui, tá? Tá? Porque aqui eu consultei a tabela periódica, viu? 3 prótons, número atômico 3. Se você ver na tabela, é o lítio, tá bom? Beleza? Por isso que eu pus Li aqui. Tá? Não tem problema não, você pode pôr um X, tá? Então vai lá. 3 prótons, 2 nêutrons. Ó. Prótons aqui, nêutrons aqui. Número atômico, prótons. Mais 2 nêutrons, 3 e 2, 5 que é a massa, beleza? Vamos lá no outro. 18 prótons e 20 nêutrons. Esquece os elétrons aí. Então, 18 prótons é o argônio, 18 número atômico, 18 prótons. Então, número atômico é o número de prótons, o número de prótons é o número atômico, tanto faz, tá bom? Então, 18. Na tabela você vê que é o argônio, Ar, tá? Então, 18 prótons e 20 nêutrons. Então, 18 prótons, um núcleo, mais 20 nêutrons, um núcleo, vai dar a massa que é 38. E 10 prótons e 12 nêutrons. Então, esse daqui é o neônio, né? Que tem número atômico 10, 10 prótons. É o neônio na tabela periódica, tá bom? Então, 10 mais 12 vai dar 22. Então, tá determinado aí, né? O número,
o número atômico e o número de massa dos elementos a seguir. O número atômico aqui embaixo e o número de massa aqui em cima, beleza? Tranquilex? Bom, aqui um outro exercício que eu sabia aqui, pessoal, né? Os que são isótopos, né? Que tem o mesmo número de prótons, então é mesmo número atômico, tá? E o que são isótonos, tem o mesmo número de nêutrons. Então foi dado aqui dessa maneira o exercício aí da parte 51, número 3, tá bom? Então vamos achar os nêutrons aqui, ó. 8 prótons no núcleo, mais quantos nêutrons para dar a massa? Vai lá. 8, vai lá. Você faz assim para os outros também agora. 17 mais 20, 37. 6 mais 8, 14. 17 mais 18, 35. 16 mais 16, 32. Beleza? Então sempre lembra, ó, número atômico, número de prótons aqui, nêutrons aqui no meio e o número de massa em cima, beleza? Pronto. Então quem são isótopos? Mesmo número atômico, ó. Aqui é 8, tem nenhum com 8, né? Isótopos, mesmo número atômico. Tem o cloro, ó, 17, 17. Beleza? Então, cloro. Cloro 17, ó. 17, 17. Quem é isótono? Nêutrons. Então tem aqui 8, aí 8. Oxigênio e carbono, aqui 8 e 8. Beleza? Tem mais algum? Não, né? Tranquilo? Facinho, né, gente? Tem que lembrar da legenda lá que eu mostrei para vocês lá atrás, né? Certo? Sempre aqui, número atômico é o número de prótons, aqui nêutrons, aqui é a massa. Então, prótons mais nêutrons dá massa, tá bom? Faz sempre assim que é melhor, né? Lembra da partícula alfa? Partícula alfa é núcleo de hélio, dois prótons, dois nêutrons, que dá massa 4. Esse raciocínio é bom, hein? Pessoal, vamos lá agora. Quem que é maior, o cátion ou o ânion? Agora nós vamos tratar aqui, o átomo vai deixar de ser neutro, né? Porque o átomo ele pode perder elétrons ou ganhar elétrons, ou vice-versa, né? Então vamos pegar aqui o cálcio e o fósforo, ó. Se você pegar lá um S2, 2S2, fazer a configuração eletrônica, tá? Você vai ver que o cálcio tem 20, né? Número atômico, é o número de prótons, igual ao número de elétrons do átomo é neutro. Então, 20 elétrons também, ó. Então, se distribuir, vai dar dessa maneira, tá? Beleza. O fósforo também. Distribui, vai dar 285. Aqui eu estou pondo por níveis já, por camadas, para ficar mais fácil. Mas você pode fazer lá o S2, 2S2, 2P6, até dar 20 aqui. Aqui até dar 15, beleza? Bom, então tá aí. O número atômico, que é o número de prótons, igual ao número de elétrons do átomo, é neutro. Continuando então. Agora esse daqui, pessoal, quem tem um, dois, três, ó, para você ver a lógica. Ó. O que é que você acha mais lógico? É, ganhar 6 aqui para ficar com 8, porque tem a teoria do 8, do octeto, tá? Ela é uma teoria que ela vale para bastante na química aí, tá bom? Que os átomos ficam estáveis, igual os gases nobres, com 8 elétrons no último nível, na última camada dele, tá bom? Então, tem dois aqui na última camada, N, ó. Você acha mais lógico ganhar 6 aqui para ficar com 8 ou perder 2? Porque se perder 2 perde essa camada e fica com 8 aqui nessa última dele, tá? Então é mais lógico perder 2, né, gente? Ganhar 6 aqui tá muito longe, né? Mesmo porque ele é um metal, né? Então ele não tem eletronegatividade alta. Pelo contrário, ele tem eletropositividade alta. Então não vai ter eletronegatividade para puxar 6 elétrons, né? Então tende a perder. Um, 2, 3 tende a perder. 5, 6, 7 tende a ganhar para ficar com 8. Então, ó, 2. Então perde essa última aqui e fica 2, 8 e 8. A última dele passa a ser 8. Só que agora, presta atenção aqui. Número atômico é o número de prótons. Agora, diferente do número de elétrons. Porque o átomo era neutro aqui, ele perde 2 elétrons, tá? Fica com 18 elétrons, porque tinha 20 aqui, ó. Ele perde 2 elétrons, fica com 18 elétrons. Então, ele se transforma num íon de carga o quê? Veja que agora o saldo aqui de carga positiva é maior que carga negativa. E tem 20 cargas positivas prótons e 18 cargas negativas elétrons. Então, tem 2 prótons a mais. Então ele se transforma no íon cálcio com carga 2 mais, isto é, 2 prótons a mais, 2 positivo, tá? Esse 2 mais indica exatamente isso, ó, que ele tem 2 prótons a mais que elétrons. Por quê? Porque ele perdeu 2 elétrons, né? Aí desfez a igualdade. Agora ele tem 2 prótons a mais que elétrons. Então 2 mais significa 2 prótons a mais que elétrons, porque ele perdeu 2 elétrons. É sempre assim, tá bom? Tranquilo? Então vira cátion. Então átomo neutro vira cátion, porque ele perde elétrons, beleza? Vamos fazer o outro agora. Ah, peraí. Cliquei aqui sem querer. Então vamos, ó. Esse aqui agora, o que que você imagina? Vamos lá? 2, 8 e 5. Você acha mais fácil o que aqui? Perder esse nível aqui, que tem 5 elétrons, perder, fica com 8 na última dele. Você acha mais fácil ganhar 3 aqui para ficar com 8? Tá mais perto de 8, né, gente? Mais fácil ganhar 3, né?
tem eletronegatividade para isso, é a metal, né? Tá lá do lado direito da tabela periódica, perto dos gases nobres, né? Então eles tendem. Agora, a eletronegatividade, que é a tendência de atrair elétrons, e ela cresce de baixo para cima, para a direita, fora gases nobres. Lembrou? Então tem 5, ó. 5, 6, 7 ganha. Se tiver 6 aqui, mais fácil ganhar 2. Se tiver 7, mais fácil ganhar um. E tem 5, mais fácil ganhar 3, tá mais perto de 8. Então fica assim, olha lá, ó. 2, 8 e 8. Agora ele não é mais átomo neutro, né, gente? Isso é muito importante na química, para formar os compostos químicos, né? Tá bom? Então olha aí, ó. Então ele tinha 15 elétrons, ganhou 3 elétrons aqui e ficou com 8 na última, ó. Tá certo? Então 15 e 15, agora tem 18 elétrons, porque ele tinha 15 elétrons, né? Entrou mais 3 elétrons, agora tem 18 elétrons. Então você percebe que o saldo, qual que é o saldo? Saldo bancário dele, né? Saldo de cargas positivas e negativas. Qual que é o saldo? Ele tem 3 cargas negativas a mais que prótons, ó. Então 3 elétrons a mais que prótons. Então ele tem 15 prótons e 18 elétrons. Então tem 3 elétrons a mais, 3 cargas negativas, ó, 3 cargas negativas a mais que a positiva. Tá lá. 3 menos. Gente, esse 3 menos, cuidado com a leitura. Esse 3 menos é 3 elétrons ganhos, quer dizer, 3 cargas negativas a mais que prótons, porque ele ganhou 3 elétrons, tá? Então 3 menos é 3 elétrons ganhos, beleza? Então cuidado antes de ficar decorando qualquer coisa aí, tá bem? Beleza? Então o átomo neutro, quando ele ganha elétrons, tá certo? Ele vira ânion, ioânio, beleza? Então volta aqui, ó, volta aqui em cima então. Metais tendem, isso aqui vai dar as ligações químicas, gente, cloreto de sódio, compostos iônicos, tá certo? E assim por diante, né? Metal com a metal, composto iônico, metal com a metal, né? Composto molecular e tal, vai dar as ligações químicas depois para nós. Vai dar a formação dos compostos, né? Formação de água, formação de cloreto de sódio, assim por diante. Então, muito importante essa ideia aqui, tá? E um detalhe importante, pessoal, quando forma o cátion, o nome do átomo neutro do cátion é igual. Agora, quando forma o ânion, aí há mudança. Então, fósforo, por exemplo, forma o ânion fosfeto. Aí vai ter uma tabela de cátions e de ânions. Fica tranquilo, não afoba não, beleza? Tá? Mas é importante que você entendeu isso aqui, né? Tá certo? Lá, se o átomo está perdendo elétrons, e era tudo igual aqui, ó, prótons, elétrons, tudo igual, você está perdendo elétrons, então ele está ficando mais positivo, ficar com mais prótons. Se ele está ganhando elétrons e era tudo igual, ó, então ele vai ficar mais negativo, porque era tudo igual, percebeu? Vai assim que vai mais tranquilo, beleza? E aí você pode montar os compostos. Vou dar uma dica para você aqui já, que legal, ó. Ó para você ver, ó. Então, íon cálcio, 2 mais, e o ânion fosfeto, 3 menos. Agora você estabiliza essa fórmula. Ó. Você tem cálcio com 2 cargas positivas, tem 2 prótons a mais, porque ele perdeu 2 elétrons, e você tem aqui o P3 menos, com 3 elétrons a mais, porque ele ganhou 3 elétrons, beleza? E aí você tem que estabilizar isso daqui, ó. Você pode trabalhar com essas partículas. O que que você faz? Ó, vou colocar outro cálcio, ó. Deu 4 cargas positivas e tenho 3 negativas ainda, não equilibrou. Vou colocar agora um outro fosfeto, ó. Agora tenho 6 cargas negativas e 4 positivas, não equilibrou. Vou colocar um outro cálcio agora, íon cálcio. Agora 6 cargas positivas e 6 cargas negativas. Estabilizou a fórmula. Aí eu vou ter a fórmula escrita dessa maneira: Ca3, aqui embaixo, chama índice, ó, aqui embaixo. Ca3P2. E as cargas não podem aparecer agora, certo? Isso aqui é chamada fórmula unitária ou iônica, beleza? E o nome é de trás para frente, fosfeto de cálcio. Se fosse NaCl, cloreto de sódio, tá bom? Depois a gente vai treinar isso, não preocupa com isso agora não, beleza? Gente, qualquer coisa, volta nesse slide, que esse slide é importantíssimo, tá certo? Você vai usar muito isso na química, até o terceiro ano e assim por diante, tá joia? Beleza? Então tá aí, vamos fazer um exercício? Ô, gente, esse exercício aqui não sei porque tiraram da apostila nossa desse ano, tá? Um exercício importantíssimo, falando do Fe2+, né, que faz parte da molécula da hemoglobina, né? E vai integrar aí, né, o nosso sistema de transporte de oxigênio no corpo. Isso é importantíssimo, o exercício desse. É para que o autor tirou, mas tudo bem, né? Então, relembrando de novo a nossa legenda, né? Então aqui, número atômico é o número de prótons, tá certo? Nessa posição, no meio nêutrons, lá em cima a massa. Então, número atômico, prótons mais nêutrons, dá a massa. Então vai lá, pessoal. Então o íon Fe2+, né? Então falou aqui, ó,
que ele possui 24 elétrons. Então, o íon, do jeito que ele está aqui, ele possui 24 elétrons. Então, você já interpreta aqui, ó. Se ele está Fe2+, por que ele está Fe2+? Por que ele está com duas cargas positivas, dois prótons a mais? Por quê? Se ele está dois positivos a mais, porque ele perdeu dois elétrons. Então, se ele perdeu dois elétrons, tá? E agora aqui, ó, falou que ele tem 24 elétrons, então ele tinha 26 elétrons. Então ele tinha 26 elétrons. Como ele perde dois elétrons, fica com 24 elétrons. Ele perde dois elétrons, fica Fe dois positivos a mais. Que era tudo igual, gente. A gente canta número atômico, é o número de prótons, igual ao número de elétrons do átomo é neutro, tá certo? Então, se ele não está neutro aqui, está dois positivos, é porque perdeu duas cargas negativas, tá certo? Tá? Se não estava neutro, zerado, sem carga nenhuma, tá? E falou aqui que a massa dele é 56. Quer saber o número atômico e o número de nêutrons do íon. Então vou colocar os dois aqui. O átomo neutro partindo dele e o íon Fe2+, certo? Então, o número atômico é o número de prótons, que é igual ao número de elétrons do átomo é neutro, beleza? E aqui não está neutro. Então vamos lá. Vamos pôr o número de massa, que o número de massa não altera, né? Número de massa tanto faz, não altera. O que vai alterar é o número de elétrons somente, viu, pessoal? Tá? Vamos lá. E agora? Que eu tenho que interpretar essa novela aqui agora, como eu acabei de falar no comecinho aqui desse exercício, ó. Então, por que ele está Fe2+? Ele tem 24 elétrons aqui, ó. Por que ele está Fe2+? Ele está Fe2+, tem 24 elétrons. Ele está Fe2+, porque ele era zero, ó. Ele era aqui, ó, zerado, igual esse, átomo neutro. Ele está dois positivos a mais, porque ele perdeu dois elétrons. Então, se ele tem 24 elétrons, então ele tinha 26 elétrons, né? Ele tinha, ó, tem 24 elétrons, tá? Tá certo? Então ele tinha 26 elétrons igual ao anterior aqui. Então ele tinha 26 prótons e 26 número atômico, tá? Então, ó, aqui, eu vou aqui para um pouquinho para você entender aqui, ó. Então ele tinha 26 elétrons, ó. Ele tá com 24, ó. Fe2+, então ele perdeu dois elétrons, né? Então tá com 24 elétrons, falou o texto aí. Então, é como aqui, ó. Ele tinha 26 elétrons, porque se ele perde dois elétrons aqui, olha lá, ele vai ficar com duas cargas positivas a mais, dois prótons a mais, certo? Aí 24 elétrons, tá vendo? Ó? Beleza? Que falou aqui, ó. Tá bom? Então ele tinha 26 elétrons e agora está com 24 elétrons, tá? E o número de prótons dele é 26 e o número atômico dele é 26 também, como anteriormente. Então não muda isso daqui, tá bom? Deu para entender, gente? Então é 26, 26, tá joia? Tranquilo? Tá? Aí para você ver, ó. Tá? Número atômico é o número de prótons igual ao número de elétrons do átomo é neutro. Só que aqui ele não está neutro. Por que ele não está neutro? Aqui, tá? Ele teria 26 elétrons. 26, 26, 26. Teria 26 elétrons se fosse neutro. Mas tem só 24, que está dois positivos. Tá lá, ó. 26 positivos menos 24 negativos dá dois positivos a mais. Já deu para sacar? E os nêutrons? Já aprendemos, né? 26 prótons mais 30 nêutrons, 56. 26 prótons mais 30 nêutrons, 56. Então, 26 número atômico, que é o número de prótons, e 30 nêutrons. Gente, procura entender esse exercício, que ele é muito legal, cara, tá? Muito interessante. Então, você tem que estar bem claro quando o átomo é neutro, né? E voltar naquele slide lá da formação do íon, né? Do íon cátion e do íon ânion, beleza? Tá? Então, é só você tem que escreve no papel se tiver dúvida, pensa no saldo, igual eu tô mostrando aqui, ó, tá certo? Mostra no saldo, ó, número atômico igual prótons que igual elétrons, né? Tá bom? Tranquilo? Aí você vai pelo texto aí, né? E é bem tranquilo, né, gente? Que é só você olhar, né? Olha lá, se falou aqui, o íon Fe2+, beleza, você interpreta isso. O que que significa 2+? Que o átomo neutro dele perdeu dois elétrons. Então, se perdeu duas cargas negativas, ele está dois positivos a mais, beleza? Então, se ele tem 24 elétrons, esse íon, quantos elétrons ele tinha antes? Tá? Ele tinha 26 antes de perder. Olha lá. Tá certo? Aí, como ele perde dois elétrons, ele fica com 24 elétrons. E o número atômico de prótons continua com 26, que não muda, né? Só altera o número de elétrons, tá bom? Bora? Aí. Um átomo neutro apresenta 23 prótons e 27 nêutrons ao transformar-se em um íon negativo X2-. Qual será o seu número de massa e de elétrons? Tá? Ó, de elétrons já mata aqui também, né, gente? Ó, se tá dois negativos, dois menos, que ganhou dois elétrons. Que ganhou dois elétrons, tá? Aí falou assim que o átomo neutro, ó lá, o átomo neutro apresenta 23 prótons. Então, o número atômico é o número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Então, ó, ele tinha
Não, o número atômico é o número de prótons, igual ao número de elétrons do átomo é neutro. Então, se o átomo neutro tem 23 prótons, tem 23 número atômico, 23 prótons, 23 elétrons. Como é que ele vira x2 menos? Ele ganha dois elétrons. 2 menos ganhou duas cargas negativas. 2 menos, não é que é menos, é dois elétrons ganhos. 2 menos, não é 2 menos de menos, é dois elétrons ganhos. 2 menos é dois elétrons ganhos, tá? Então ele tinha 25 elétrons, dá para você matar assim, certo? Vou montar um esqueminha para você, vai. Então tá aqui o X, né? Olha lá. 23 prótons, 27 nêutrons, beleza? Tá? Olha lá. 23 prótons, 27 nêutrons, então o número de massa 50, tá? Então aqui o X2 vem na massa também 50. Olha lá, 23 com 27, 50, beleza? Então a massa tranquilo. E quantos elétrons? Só você pensar, né, gente? Só você pensar, ó. Aqui, ó, vamos devagarzinho, olha lá, ó. Número atômico é o número de prótons igual ao número de elétrons do átomo, é neutro, 23. Agora, como é que ele vira? Como é que ele vira X2 menos, com dois elétrons ganhos? Essa que é a leitura. 2 menos é dois elétrons ganhos, tá? Então ele tinha 23 elétrons e passa a ter 25. Tá, ganha dois elétrons, olha lá. Passa a 25. Continua com o número atômico, que é o número de prótons, que não muda, né? Olha lá, 25 elétrons. Então ele tem o quê? Se você pegar 23 cargas positivas e 25 negativas, o saldo é de dois negativos, ó. 23 prótons e 25 elétrons, tá? Então ele tem dois elétrons a mais que prótons. Então o saldo é de dois negativos, dois elétrons ganhos. Agora acho que você entendeu, né? Beleza? Então, 25 elétrons. Tranquilo? Então, se você quiser memorizar, decorar, inventa a sua maneira, tá? Eu não sou muito a favor de ficar decorando, não, tá? Tem aluno que fala assim, ficou positivo é porque perdeu elétrons, ficou negativo que ganhou elétrons. É, menos mal, né? Mas tem que entender esse decoreba aí, né? Vamos terminar? Aí, pessoal, falou aí com os componentes do sangue, né? É, tem os componentes do sangue, né? Na, que eu acho que é Na, né? Os eletrólitos que contribuem para a manutenção da pressão osmótica, equilíbrio ácido-base, tá? Dos fluidos corporais, tal. Tá aí, alguns eletrólitos, hein? Eletrólito que conduz corrente elétrica. Ó. Logo apareceu uma experiência de condução de eletricidade na nossa aula aí, tá bom? No nosso laboratório de sala, né? Então, Na. Então tá aqui, ó, os íons, né? Aí, ó, tá vendo? Um positivo. Por que um positivo? Tá com um próton a mais, isto é, perdeu um elétron. Por que dois positivos? Tá com dois prótons a mais. Por quê? Perdeu dois elétrons. Dois prótons a mais, perdeu dois elétrons. Por que que tá menos? Que significa o quê? Um menos, um elétron ganho. Tá vendo? Aqui, um elétron ganho, e assim por diante. Quais são os cátions e quais são os ânions? Bom, gente, tranquilo, né? Cátions são os positivos, né? Íons cátions, íons ânions são os negativos aqui. Sem problema? Vamos para frente? Aí falou aqui, né, pessoal? Foi dado aqui o número atômico e o número de massa. Hein? No número atômico embaixo, a massa em cima. Tranquilo? E quer saber o número de prótons, de elétrons e de nêutrons dos íons Na e Ca. E depois identificar o que são isoeletrônicos. Iso igual, igual elétrons, igual número de elétrons. Então vamos? Coloque então o que foi dado na tabela para você. Tranquilo? Olha lá. O Na, massa é 23, número atômico 11. Número atômico 11, massa 23. Então copia daqui. Aí estamos copiando, ó. Vamos fazendo direto, né? Então, 11 prótons no núcleo, mais 12 nêutrons no núcleo, massa 23. Olha o cálcio agora. Aí, número atômico é o número de prótons, igual ao número de elétrons do átomo, é neutro, olha lá. Número atômico 11, 11 prótons, né? Só que agora não é neutro, né? Ele não é neutro porque está positivo aqui. Então, por que que ele está mais? Porque ele perdeu um elétron, ficou com 10 elétrons, ó. Olha o saldo. Tenta ver o saldo para você entender. Esse exercício é ótimo para você terminar e concluir a tua aprendizagem. Ó. Olha o saldo. Ó. O saldo é de um. Aqui o saldo é de um positivo. Ó. Olha lá, 11 prótons, número atômico 11, 11 prótons, e perdeu um elétron, 10 elétrons. Então ele tem 11 cargas positivas e 10 negativas. Então ele tem uma carga positiva a mais que é negativa, por isso que é um. Vamos continuar? Você vai entender agora, vai. Olha lá, o cálcio, número atômico 20, massa 40. Número atômico é o número de prótons 20 e a massa 40. Então 20, mais quantos nêutrons aqui para dar a massa? 20 mais 20 nêutrons para dar a massa, beleza? Então vai lá. Agora presta atenção, ó. Número atômico é o número de prótons. Não vai ser igual ao número de elétrons, porque ele está positivo aqui, ó. Então, dois positivos. Então, número atômico é igual ao número de prótons. 20 e 20. Teria 20 elétrons. Ó, teria 20 elétrons aqui. Número atômico é o número de prótons, teria 20 elétrons. Por que não tem 20 elétrons? Tá dois positivos, então ele perdeu dois elétrons, ó.
Então ele tem 18 elétrons. Veja o saldo, ó. Veja novamente o saldo junto comigo, ó. Facinho, ó. Ó o saldo. 20 cargas positivas e 18 negativas. Qual que é o saldo? De 2 positivos, né? Ó, 20 positivo, 18 negativo, o saldo é de 2 positivos. Deu para sacar agora? Agora você pegou? Pensa assim como se fosse antes, ó. Número atômico, número de próton, igual ao número de elétron do átomo é neutro, beleza? Então, 20, 20 e 20. Teria 20 elétrons. Como está dois positivos a mais, então ele fica com 18 elétrons. Para dar dois positivos a mais aqui, ó. 18 para 22. Dois positivos a mais. Entendeu? Aqui no magnésio vai ser a mesma novela. Tranquilo? Tá certo? Número atômico é o número de prótons. Dois positivos. Teria 12 elétrons? Teria, né? Mas como está dois positivos a mais, ele vai ter 10 elétrons, perto de 2 elétrons. Aí, 10 para 12 dá dois positivos a mais. Tranquilo? Vamos lá, o cloreto? Aí, tá vendo? Não é cloro agora, é cloreto, tá? Já não preocupa não, você vai acostumar com isso aí. Tem uma tabela depois, a gente vai, vocês vão plastificar aí que eu vou enviar para vocês, tá bom? 17 mais 18, né? Para dar 35, para 18 nêutrons. 17, número atômico, 17 prótons, mais 18 nêutrons, 35. E aí, pessoal, número atômico é o número de prótons igual ao número de elétrons. Então, 17, número atômico, 17 prótons, teria 17 elétrons. Mas só que aqui ele está um menos. Um menos. Você ganhou uma carga negativa, ganhou um elétron, tá? Então aqui para você ver, ó. Então ele teria 17 elétrons aqui, mas como ele está um negativo, ele ganhou um elétron. Olha lá, 18 elétrons. Para o saldo dar um saldo de um negativo, ó. Então 18 elétrons, 17 prótons, ó. Então o saldo é 17 para 18 dá 1. Um menos, um negativo, saldo de um negativo, percebeu? Ó, gente, eu dediquei aqui para você poder entender essa parte final, tá? Aí, mesma coisa agora esse outro aqui, ó, né? Então, vai dar 19, olha lá. Ele teria 9 elétrons, né? Como tá o saldo de um negativo aqui, então ele tem, ganha 10 elétrons, ó, para dar um saldo negativo. 9 para 10, 1. 1 negativo, saldo de um negativo, ganha um elétron. Percebeu? Bom, espero que você tenha percebido, né, pessoal? Agora identifique os que são isoeletrônicos, tem o mesmo número de elétrons, né? Então, quem tem o mesmo número de elétrons, é só se olhar aqui, né, pessoal? Vai ser o magnésio e o fluoreto, né? Então, o magnésio 10 elétrons e o fluoreto aqui 10 elétrons. Tranquilex? Acho que você pegou bem, né, pessoal? Tranquilo ou não? E assim, vai ficar para você resolver agora o capítulo 8, né, pessoal? Nessa ordem, por favor. Aqui não é 75, não, gente, ó. Aqui é o 7. Vamos corrigir isso, vai. Fiz uma aula tão legal, não vai ficar 7, aqui o 5. Tranquilo? Beleza. Então, nessa ordem, página 59 em diante, ó, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 5, 8, 9, 10. Tenta usar essa ordem para o cérebro ir treinando, né? Tá certo? Tá? Atividades suplementares, capítulo 8, página 90, 2, 4, 1, 7, 6. Essa ordem também. E aqui tá as respostas mergulhando fundo aí. Procura dar uma olhada também, tá bom? Ok, pessoal, muito obrigado, né? Um beijo no coração de vocês aí. Obrigado por ter prestigiado a aula aí, tá certo? Fique com Deus. Senhor Jesus abençoe você e a sua família aí. Valeu. Fui, galera.